Olá a todos, eu me chamo Sara Efigênia, sou farmacêutica e estou vinculada à Universidade Federal da Paraíba. Vou apresentar o tema intitulado Medicina Regenerativa, Avanços no uso de células-tronco e biomateriais. Então, a medicina regenerativa, ela pode ser definida como um ramo da medicina ao qual vai envolver qualquer processo terapêutico que vai utilizar princípios da engenharia e ciências da vida que estejam focados tanto na reposição quanto na reparação de tecidos ou órgãos, aos quais eles podem ter sido afetados tanto por doenças quanto traumas ou problemas congênitos. Então, falando um pouco sobre a história da medicina regenerativa, no século XIX, iniciaram os estudos principalmente com anfíbios, e entre eles, especialmente, os lagartos, pela capacidade desses animais de regeneração de membros. Na década de 60, foi descoberta a célula-tronco hematopoética, a qual permitiu o salvamento de vidas de pacientes com leucemia a partir do transplante de medula óssea. Na década de 80, foram realizados vários estudos com transplantes de pele e a introdução da engenharia de tecido, o que permitiu a criação de órgãos em laboratório. Na década de 90, tivemos a descoberta das células-tronco embrionária humana e logo em seguida a criação da ovelha Dolly. Em 2000, nós tivemos o Prêmio Nobel pela criação das células-tronco pluripotentes ou induzidas, e em 2010 começaram os ensaios clínicos na medicina regenerativa, principalmente no ramo da ortopedia. Bem, eu trouxe aqui algumas abordagens principais da medicina regenerativa, começando pela terapia de RNA, que ela está envolvida na melhora dos mecanismos naturais de reparo, como os fatores de crescimento e tratamento com microRNA. O transplante de órgãos, que acredito que seja uma das abordagens mais conhecidas. A tecnologia organoide, na verdade, que ela dá a capacidade de produzir mini-órgãos que tenham uma semelhança tanto estrutural quanto em relação à função do órgão nativo, e proporciona assim uma boa alternativa também para transplante. A célula-tronco e os biomateriais, que vão ser abordados durante essa apresentação. Aqui nos biomateriais eu trouxe alguns exemplos de produto final, na verdade, dos biomateriais, como os scaffolds e hidrogéus. A terapia gênica, ela pode ser aplicada também para corrigir anormalidades hereditárias e defeitos patológicos que sejam resultantes de doenças adquiridas, como o câncer. E dando início aqui com as células-tronco, elas vão ser células indiferenciadas que vão manter sua capacidade de autorrenovação e diferenciação em células especializadas. As aplicações terapêuticas, elas vão objetivar superar as habilidades regenerativas limitadas dos tecidos danificados e também retomar distúrbios metabólicos ou funcionais. As mais utilizadas são as células-tronco halogênicas, que são oriundas de outro ser humano, Porém, embora estejam mais disponíveis para uso amplo, elas possuem uma dificuldade de aceitação no sistema imune, porque o transplante ele pode ser reconhecido pelo receptor da célula CD8 mais T e também pelos antígenos que vão estar presentes nas células. E isso vai levar a um ataque e consequente eliminação pelo sistema imune dessas células-tronco. Uma solução seria o uso das células-tronco autólogas, que são oriundas do mesmo paciente. Porém, elas são bastante escassas. Para superar essa escassez, são utilizadas as células-tronco pluripotentes induzidas, que eu vou falar um pouco mais à frente. E essas células, elas são obtidas pela reprogramação de células autossomáticas para serem convertidas em um estado pluripotente que pode ser atingido a partir da introdução de certos fatores de transcrição do genoma. No entanto, alguns obstáculos também precisam ser resolvidos em relação a essas células-troncos também, como a instabilidade genética. Existem dois grupos principais de classificação dos tipos de células-tronco. O primeiro é em relação ao estágio de desenvolvimento,
que nós temos dois, né? As células-tronco embrionária e as células-tronco adultas. O outro tipo de classificação é em relação ao potencial de desenvolvimento, que aí nós temos as totipotentes, pluripotentes, multipotentes e as unipotentes. Quanto à primeira classificação, nós temos as células-tronco embrionárias, né, que são o tipo de células-tronco mais estudado. Elas vão se originar do blastócito pré-implantação, que é isso que vocês podem observar nesse slide, essa representação, na verdade, e eles vão se originar, um desses blastócitos, na verdade, vão construir a massa celular interna do blastócito, e elas podem ser induzidas para se diferenciar em quase todos os tipos de células do corpo. As adultas, elas vão ser células indiferenciadas, comprometidas com a linhagem, que vão estar espalhadas por vários tecidos e órgãos do corpo. Elas vão ser derivadas pós-natais das células-tronco embrionárias. Essas células-tronco, elas vão manter a capacidade de co-expressar 3 dos 4 fatores de transcrição, que são característicos das células-tronco embrionárias, e elas têm a capacidade de se renovar e se dividir simultaneamente para produzir pelo menos um tipo de célula-filha específica para cada tecido, a fim de manter a renovação normal dos tecidos que vão residir. Essas células-tronco, elas podem ser divididas em diferentes subgrupos, incluindo as células-tronco mesenquimais, neurais, hematopoéticas e pluripotentes induzidas. Quanto ao potencial de desenvolvimento, nós temos a totipotente, que esse termo ela vai se limitar às primeiras células embrionárias, que vão ocorrer como resultado das primeiras divisões celulares de óvulos fertilizados, ou seja, vão ser nos primeiros dias após a fertilização, do primeiro ao terceiro dia especificadamente, do zigoto e dos primeiros blastômeros. As células totipotentes, elas podem se diferenciar em todos os tipos celulares do corpo ou nas células placentárias e extraembrionárias. As pluripotentes, elas vão ocorrer justamente no tempo após as totipotentes, do 4 a 14 dias após a fertilização do ovócitos, e são aquelas células que podem se diferenciar em todos os tipos celulares também do corpo. As multipotentes, elas possuem poder de diferenciação restrito, porque elas só conseguem se diferenciar em alguns tipos celulares, mas não em todos os tipos celulares do corpo. Elas vão desempenhar um papel importante na cicatrização, no processo de cicatrização, e elas podem ser divididas em diferentes tipos de células, de acordo com o local que elas estão, como as cerebrais, que elas podem se dividir quanto neurais e da glia, as células tronco hematopoéticas na medula óssea, que vão se diferenciar nas sanguíneas também, né? E, da mesma forma, as células tronco adiposas, que vão se diferenciar da polpa dentária e de queratinócitos. E, por último, as unipotentes, que entre todas essas que foram listadas anteriormente, ela que possui menos potência e pode se diferenciar em apenas uma única linhagem, como as células-tronco musculares. Quanto aos biomateriais, segundo o Instituto Nacional Americano de Saúde, biomateriais são qualquer substância ou combinação de substâncias, além de drogas sintéticas ou naturais, em origem que podem ser usadas por qualquer período, que aumentam ou substituem parcial ou totalmente qualquer tecido, órgão ou função do corpo, a fim de manter ou melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Os biomateriais sintéticos, eles podem ser divididos em metálicos, cerâmicos ou vidro, né? Compósitos e poliméricos. Os metálicos, eles são utilizados amplamente em implantes ortopédicos e em dispositivos cardiovasculares. Tem como a principal vantagem a alta resistência mecânica, durabilidade, capacidade de carga e conformidade. E uma das principais desvantagens é que pode haver a liberação de íons metálicos por corrosão ou desgaste, além de provocar uma resposta inflamatória no tecido que esteja ao redor do local, né? Os cerâmicos e de vidro, eles são utilizados bastante na regeneração óssea,
como materiais de preenchimento de defeitos ósseos e suportes para o crescimento celular. Tem como vantagem principal a boa biocompatibilidade, osteocondutividade e também um potencial para mimetizar as propriedades mecânicas e químicas da matriz extracelular óssea. Tem como desvantagem que eles podem apresentar baixa resistência mecânica, uma dificuldade para controlar o tamanho dos poros e a porosidade, além também do risco de fraturas. Os compósitos, eles são utilizados amplamente também na engenharia de tecidos, como suporte para a regeneração óssea e cartilaginosa, e tem como vantagem a combinação de propriedades mecânicas e biológicas de diferentes materiais. A principal desvantagem é a complexidade do processamento e o controle de interface entre materiais. E, por último, os poliméricos, que são utilizados, assim como o anterior, na engenharia de tecidos, na administração de medicamentos e dispositivos médicos, e tem como vantagens a versatilidade, biocompatibilidade, biodegradabilidade e capacidade de projeção para as aplicações. A principal desvantagem é a variação nas taxas de degradação, potencial para a resposta inflamatória e baixa resistência mecânica em algumas formulações. Agora eu vou trazer um pouco sobre a terapia combinada em alguns estudos que eu separei para essa discussão. Então, inicialmente, eu trouxe um estudo que falava sobre cerâmicas bioativas. Elas não apenas têm funções como simular diretamente a diferenciação osteogênica, nesse caso, como foram utilizadas as células-tronco mesenquimais, mas também elas têm, às vezes, a capacidade imunomoduladora para criar um microambiente inflamatório favorável para a regeneração óssea, por isso que elas foram escolhidas com esse objetivo. Eles ainda falaram que, após a fratura, o macrófago inflamatório do fenótipo M1, ele é capaz de amplificar a cascata inflamatória e vai desempenhar um papel importante na consolidação óssea no estágio inicial. Então, o microambiente inflamatório ele vai mudar durante a consolidação óssea e o macrófago M1 precisa ser regulado em tempo hábil para ser convertido para o fenótipo M2, para melhorar essa regeneração óssea. Nesse estudo, eles observaram que os produtos iônicos de silicato de cálcio conseguiam aumentar a função imunossupressora dessas células tronco mesenquimais derivadas da medula óssea humana. Outro estudo que eu trago, eles utilizaram um hidrogel peptídico automontável 3D. Nesse estudo, eles observaram o destino dessas células tronco em um microambiente extracelular biomimético, e eles utilizaram técnicas avançadas no desenvolvimento para utilizar esses hidrogéis para imprimir construções que estivessem carregadas das células-tronco. Nesse estudo também foram as células-tronco mesenquimais. E era uma estrutura 3D. Especificadamente, essas células foram isoladas, foram suspensas nesses hidrogéis, e a biotinta ela foi posteriormente estudada em fibras contínuas para formar uma estrutura 3D carregada de células. E eles conseguiram obter essa estrutura e carregar elas das células tronco hematopoéticas para que elas fossem exercer sua função no corpo. Então, eu trago aqui como conclusão quais são os principais avanços que o uso das células-tronco e dos biomateriais traz para a medicina regenerativa. Então, como eu mostrei lá no início, a medicina regenerativa ela não é uma área que é atual, né? Ela é uma área que é estudada há bastante tempo. Os avanços tecnológicos recentes, eles possibilitaram uma melhoria revolucionária nesse ramo da medicina. E, além disso, a sinergia entre a capacidade regenerativa que as células-tronco têm como potencial, que vem sendo mostrado ao longo de todos esses anos em diversos ramos, além da medicina regenerativa,
E também as propriedades estruturais e funcionais que os biomateriais possuem como potencial, eles abrem um caminho para no uso na regeneração de tecidos, né, como na medicina regenerativa no geral, como a gente vem observando. Então, são essas conclusões que eu trago para esse tópico. Aqui também elenco as referências que foram utilizadas. Gostaria de agradecer a atenção de todos para essa apresentação e disponibilizo também aqui o meu e-mail, caso alguém possua alguma dúvida ou queira só discutir sobre o assunto. Obrigada e até mais.